Seguindo essa mesma linha de raciocínio, fica claro, então, que o Estado, olha ele de novo aí, que tem a função de fazer prevalecer a ordem, a paz social, o bem comum, precisaria, então, agora na seara civil também, desenvolver mecanismos que o possibilitasse de identificar cada uma das ações dos particulares e até onde a projeção dessas mesmas ações iriam repercutir na sociedade e na vida do próximo, que no nosso caso, nos seus clientes ou terceiros. O Estado, então, gera alguns mecanismos. Quais seriam esses mecanismos? A lei. E, para amplificar o poder da lei, pelo menos no quesito conceitual, para explicar cada termo, dentro da seara jurídica, além da produção normativa, que nós da área jurídica analisamos também, com muito cuidado, com muita atenção, a doutrina. A doutrina seria o estudo condensado de todos os estudiosos que se dedicam a sua vida a estudar todos os meandros e pormenores da ciência jurídica. É essa mesma doutrina que vai trazer para nós o conceito de responsabilidade civil. Ô cidadão, seja responsável pelo que você faz. A aula de hoje será um breve resumo de como engenheiros e arquitetos poderiam ser responsabilizados na hipótese de falha de seus serviços. Para a construção de todo imóvel, a figura desses dois profissionais é de grande importância para que se ocorra um resultado satisfatório ao fim do serviço, principalmente no que concerne à segurança de seus futuros frequentadores. Infelizmente, diversos erros podem ser causados por falhas na elaboração ou efetivação do projeto, que poderá acarretar danos de extrema gravidade. Como ficaria então a responsabilização desses profissionais? Primeiramente, importante denotar que a relação tratada há de ser regida, em grande parte, pelo Código Consumerista, simplesmente pelo fato de estarmos diante de um consumidor, que é o cliente, e um fornecedor de serviços, que seria o arquiteto ou o engenheiro. Nos termos estabelecidos no artigo 2º e 3º do Código de Consumidor, isso fica bem claro. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Mas em se tratando de responsabilidade civil, uma distinção se faz necessária. Assim, importante observarmos os dizeres do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que em seu caput trata acerca da conhecida responsabilidade objetiva, sem necessidade de verificação da culpa, e quando este vem tratar acerca da responsabilidade dos profissionais liberais. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ao redigir o presente artigo, o legislador pretendeu tratar os profissionais de uma maneira diferente, constituindo uma exceção. O engenheiro e o arquiteto, por se tratarem de prestadores de serviços e profissionais liberais, somente responderão se comprovada sua culpa, ou seja, a imprudência, a negligência ou imperícia na execução, elaboração do projeto, pois sua responsabilidade é pessoal
e subjetiva. Mas afinal, o que seria a responsabilidade subjetiva? Diferentemente da responsabilidade objetiva, onde pelo próprio risco exercido pela atividade, não há que se provar absolutamente nenhum evento culposo, mas apenas a conduta, o dano e o nexo causal, a responsabilidade subjetiva requer, para restar caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, a necessidade de comprovação do cometimento de culpa do profissional, como a imprudência, a negligência ou imperícia. Segundo explica Daniel Oliveira, na responsabilidade civil, a culpa se caracteriza quando o causador do dano não tinha intenção de provocá-lo, mas por imprudência, negligência, imperícia, causa dano e deve repará-lo. A imprudência ocorre por precipitação, quando por falta de previdência, de atenção no cumprimento de determinado ato, o agente causa dano ou lesão. Na imprudência, estão ausentes prática ou conhecimentos necessários para a realização de ato. Na imperícia, ocorre quando aquele que acredita estar apto e possui conhecimentos suficientes, pratica ato para o qual não está preparado por falta de conhecimento, aptidão, capacidade e competência. A negligência se dá quando o agente não toma os devidos cuidados, não acompanha a realização do ato com a devida atenção e diligência, agindo com desmazelo. Se o profissional se incumbir de elaborar o projeto e fiscalizar a construção, estará se responsabilizando pelo eventual dano que a obra gerar, pois será seu dever orientar e acompanhar a execução do projeto, desde os serviços preliminares, de preparação do solo até o acabamento, bem como examinar os materiais empregados, tais como tijolos, canos e vergalhões, e recusá-los, se inadequados ou defeituosos, ficando, deste modo, responsável pela solidez e segurança do trabalho. Deixemos claro que, se estes profissionais estão de alguma maneira vinculados à construtora incorporadora, estas também serão responsabilizadas solidariamente de forma objetiva, conforme estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.